Tem gente que não pensa duas vezes, não. Se é para melhorar, entra na faca mesmo. Fazer cirurgias estéticas não é problema nenhum. Mas para outras pessoas, ter que ir para um centro cirúrgico, tomar anestesia, pode ser um problemão. E aí que entram os procedimentos estéticos não invasivos. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a cirurgiã plástica Adriana Possobon. Tudo bom, Adriana? Tudo bom. Bem-vinda. Obrigada. Bom, hoje o que mais se faz cirurgia estética é mama, é isso? É prótese de mama. Prótese de mama no Brasil ainda é o procedimento estético mais realizado, mas nós não podemos falar porque praticamente um ano é prótese, outro ano é lipo. Vou falar este ano porque as estatísticas saem só depois que termina o ano, então de 2019, o procedimento mais realizado foram as próteses mamárias. Mas a lipo está com praticamente 1% de diferença só. E aí, nesse caso, não tem outro jeito, tem que ir para a cirurgia mesmo, aí né? É um porque procedimento tem que implantar. cirúrgico, o implante mamário feito no centro cirúrgico, com todos os cuidados e tudo mais, sob anestesia. Agora, quando a gente fala de lipo, é o que dá o resultado mais imediato, mas existem outros procedimentos também que podem ajudar para quem, de repente, não queira ir entrar num centro cirúrgico, né? Hoje existem várias denominações para lipoaspiração, existe uma confusão muito grande no mercado. A gente sempre brinca e fala que quando eventualmente querem tornar a público, né, na mídia, determinados procedimentos, eles criam um sobrenome no procedimento para que aquilo fique um pouco mais em evidência. E aí as pessoas falam em vibrolipo, que já teve na década de 90, hoje falam em lipolaser, falam em lipo HD, falam em várias coisas, e tem os outros procedimentos que nós plásticos consideramos eles complementares, que seriam procedimentos ou para pacientes que têm muito pouca gordura, que tem uma gordura localizada, ou para pacientes que efetivamente têm muito medo do procedimento anestésico e que querem uma melhoria mais discreta, que não seria um contorno corporal completo, que não seria uma coisa mais abrangente. Dentre esses procedimentos que abrangem aí a lipo, o que é que se dá para fazer sem ir para o centro cirúrgico, por exemplo, que tem um efeito, vamos colocar assim, melhorzinho, se a gente pode dizer? Olha, nós temos vários procedimentos que hoje estão em voga, né? Então, nós falamos sobre a lipolaser, que é um procedimento que ele melhora um pouco a gordura localizada. Acredita-se que ele dê uma melhoria efetiva mesmo de perda de gordura em torno de 15%, 17% de gordura. E ele é um procedimento que é uma onda de laser, um comprimento de onda focal. E esse comprimento de onda vai atingir uma determinada região de gordura que você determina. Ele faz um processo de aumento dos ácidos graxos, esses ácidos graxos vão para a circulação e aí o paciente diminui essa quantidade de gordura local. Obviamente, quando a gente fala em procedimentos minimamente invasivos, a gente também está falando em pacientes saudáveis, né? A criolipólise, por exemplo, ou a lipolaser, ou, por exemplo, a hidrolipoclasia, que também está em voga, todas elas sobrecarregam o fígado. Porque você quebra a gordura, essa gordura vai para a circulação sanguínea e esse fígado tem que metabolizar tudo isso. Então, é necessário que o paciente faça exames de função hepática para a gente ver como que está TGO, TGP, para ter uma ideia global do estado geral de saúde desse paciente, ver se não é um paciente dislipêmico, que tem um colesterol muito elevado, que seriam pacientes que não são candidatos a esse tipo de procedimento. Daí a importância, inclusive, de não sair fazendo procedimentos à torta e à direita, Daí a importância desse procedimento ser feito por um profissional habilitado, que faça exames, que a gente não seriam pré-operatórios, mas seriam pré-procedimentos. Nós não estamos falando, quando a gente fala em qualquer tipo de tratamento, em tratamento inócuo, né? Todo tratamento, eventualmente, podem vir complicações. Então, o paciente tem que estar em condição geral de saúde adequada para fazer qualquer tipo de intervenção. Senão pode sair aí... Porque senão a emenda pode ficar pior que o soneto. Fica bem pior, né? Agora, qual que é a diferença para o público de casa saber, por exemplo, da lipoaspiração com a abdominoplastia? São técnicas absolutamente diferentes. A lipoaspiração é um procedimento que a gente considera tecnicamente um pouco menos invasivo, ou bem menos invasivo, em que a gente, com uma cânula, que seria como se fosse
uma vareta de metal, a gente lipoaspira a gordura com incisões muito pequenas, em torno de 0,4, 0,3 milímetros. A abdominoplastia já é uma cirurgia de ressecção de tecido. A gente vai tirar flacidez. Então, a abdominoplastia, a gente vai fazer aquele corte que faz geralmente suprapúbico, na região do baixo ventre, em que você vai retirar o excesso de pele. O que eu costumo falar para os pacientes hoje é que praticamente a abdominoplastia sem lipoaspiração, ela é inconcebível. Porque se você tira o excesso de pele, mas não dá contorno, você fica parecendo um barrilzinho, né? Você fica com a barriga esticada e sem cintura. Então, hoje a gente associa os dois procedimentos. Agora, vale lembrar também, né, Adriana, que não adianta fazer todo o procedimento e não cuidar depois, né? Porque engordar, engorda, não é? Isso é uma pergunta que os pacientes fazem muito. Então, eles perguntam muito assim, se eu fizer uma lipoaspiração, nunca mais vai voltar? Né? A gordura naquela região. Na realidade, quando você tira a gordura, obviamente você tira junto a célula gordurosa. Só que nesse retirar, o organismo é inteligente, infelizmente. E as células remanescentes, elas têm capacidade de dobrar o volume. Então, por isso que a pessoa fala, nossa, eu lipei o culote, mas aí, de repente, em determinado lugar eu engordei 10 quilos e ficou maior. Ficou. Porque aquelas células remanescentes, elas têm capacidade de dobrar o volume. Então, é um procedimento estético que você tem que ter nutrição, atividade física, você tem que ter uma vida regrada, não é única e exclusivamente chegar lá, lipei e falei, pronto, agora... Acabaram-se todos os meus problemas. Resolveram, não é isso. Se não cuidar, não tem jeito, né? Não tem. Adriana, para quem quiser outras informações, tem uma rede social que pode, de repente, te mandar perguntas? Tem. Eu vou deixar depois o site para você, para poder colocar. Doutora Adriana Pozobon. E tem o telefone do consultório que vocês também podem fornecer depois, para que os pacientes possam tirar as dúvidas em relação a isso. Tá certo. Muito obrigada, viu, pela participação.